Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia para todo mundo que escreveu aí. Tudo bem com vocês? Foi bom entrar com essa animação do Queen logo de manhã. Dar uma pilhada aí. Sugestão do Bruno, né, Bruno? Boa música, gosto. É, Pessoal, vamos nos organizar então. Hoje eu vou dar algumas questões a mais para vocês se aprofundarem no tema que a gente começou a falar de função modular, que na verdade a gente já terminou toda a parte nova, agora é realmente vocês fazerem questões em cima disso, mais questões, né? Vocês já andaram fazendo bastante, vi que vocês estão indo razoavelmente bem, e era o que eu esperava mesmo, porque no fundo é um pouco continuação de função de primeiro e segundo grau, né? Que era algo que vocês já vinham trabalhando há bastante tempo. É só uma maneira diferente de olhar para essas funções. Hoje, então, eu vou rapidamente falar com vocês algumas coisas que não deu tempo de terminar na última aula, e aí eu vou liberar vocês para fazerem algumas questões, e aí já eu explico qual que é o processo daqui até a atividade avaliativa que a gente vai ter para vocês poderem se organizar. Desculpa. Então, deixa eu começar compartilhando a minha tela com vocês. Aqui. Pronto. Porque aí agora vocês estão vendo uma das questões que eu pedi para vocês resolverem na aula passada ou retrasada, já nem lembro exatamente quando era, mas era uma daquelas equações modulares e era a seguinte: módulo de 3x menos 4 é igual a x ao quadrado. Tá? Foi uma das que vocês resolveram lá. A gente inclusive tirou dúvidas sobre ela, tal. Olhem só o que acontece. Toda vez, e isso é interessante vocês terem em mente, toda vez que eu falo de uma equação, eu estou falando de uma intersecção entre duas funções. Nossa, Gui, o que você quer dizer? Olha, intersecção entre duas funções, vocês sabem, é aquele sistema, né? Um sistema clássico que você já está acostumado a trabalhar. O que acontece quando você tem um sistema? Você iguala as duas equações, porque as duas funções, né? Porque você está falando, olha, y é igual a alguma coisa e y ao mesmo tempo é igual a outra coisa. Então, como os dois y têm que ser igual, vocês pegam as duas partes da direita e falam que elas têm que ser iguais. É assim que vocês resolvem o sistema, né? É uma das maneiras. Vocês podem resolver por soma também, mas uma das maneiras é essa que eu estou falando. E uma equação, ela é exatamente isso. É como se tivessem duas funções que você está igualando ela para ver em que ponto elas se encontram. Qual é o valor de x que faz com que os y delas sejam iguais. Tá? Então, naquela questão, eu pedi para vocês módulo de 3x menos 4, esse ABS aqui representa absoluto, tá? É o jeito de inglês de você descrever isso, mas isso aqui é basicamente módulo de 3x menos 4, tá? Você já tem visto normal. Era igual a x ao quadrado. Então eu desenhei aqui primeiro a função módulo de 3x menos 4. Na outra turma até me perguntaram, Gui, você consegue voltar como é que faz para determinar esse gráfico? Como faz para desenhar esse gráfico? Então vou explicar também aqui para vocês. É sempre a mesma análise, tá, pessoal? Eu vou primeiro olhar o que está dentro do módulo e falar que ele é maior ou igual a zero. Se ele é maior ou igual a zero, quer dizer então que eu vou ter uma função crescente do tipo 3x menos 4. Acabou, tá? Porque eu não tenho como mexer de sinal de nada. E é justamente essa reta aqui, 3x menos 4, né? Então eu seleciono dois pontos e traço a reta com com a régua. Se o 3x menos 4 for menor do que zero, aí a gente está caindo em uma situação que eu vou ter que inverter o sinal. Então, ao invés de 3x menos 4, vai ficar menos 3x mais 4. Então, essa parte da reta aqui representa essa reta decrescente menos 3x mais 4. Tá? E aí, no final das contas, eu consigo descobrir até esse ponto aqui, né, o 1,333 e o zero, porque é justamente quando 3x menos 4 passa a ser maior do que zero, quando antes ele era menor do que zero. Né? Ou seja, o ponto limite aí é quando 3x menos 4 é zero. Porque aí 3x menos 4 é igual a zero, passo o 4 para o outro lado, vai ficar 3x é igual a 4, e aí x é igual a 4 terços. Então, por isso que aqui a gente encontra esse ponto, que é o ponto limite entre a parte da esquerda e a parte da direita dessa função. Muito bem, isso a gente já tinha visto. Aqui eu vou mostrar de novo para vocês. Então, eu vou desenhar junto, nessa mesma função, nesse mesmo plano cartesiano, eu vou desenhar o x ao quadrado, que também é outra função que vocês já sabiam desenhar quando a gente falou de função quadrática. O que a gente consegue observar de interessante? Eu não falei que quando a gente faz a equação módulo de 3x menos 4 é igual a x ao quadrado,
a gente está, no fundo, igualando duas funções. Olhem graficamente o que está acontecendo aqui. Eu encontro um cruzamento entre essas duas funções e mais um aqui. E depois eu não encontro mais nenhum, né? E aí, olhem só que interessante que era o que tinha aparecido pra gente. Eu não sei se vocês lembram, mas o que a gente tinha descoberto lá? A gente tinha feito que se o x for menor do que zero, a gente encontrava duas soluções. Porque aí o delta dava maior do que zero para esse caso, né? Então, só voltando um pouquinho. Se aqui era menor do que zero, a gente tinha que fazer a equação menos 3x mais 4 é igual a x². E aí, resolvendo isso, a gente encontrava duas soluções, que eram justamente o menos 4 e o menos 1. Aliás, desculpa, 1. Menos 4 e 1, que são os valores de x. Né? Agora, quando a gente falava que o 3x menos 4 era maior do que zero, o nosso delta dava negativo e a gente não encontrava nenhuma solução para essa segunda parte da função. E aí agora graficamente dá para perceber por quê, né? Porque de fato aqui eles nunca vão se cruzar depois que a gente passar desse ponto x maior do que 4/3. Então isso é bem interessante de observar. Inclusive eu posso fazer isso para várias outras possibilidades. Então esquece o x². Vamos supor que eu dei para vocês a seguinte pergunta: quantas soluções tem a equação módulo de 3x menos 4 igual a 5? Então tem duas opções de fazer. Ou resolve algebricamente, e não tem problema resolver algebricamente, é o melhor caminho, inclusive. Mas só para vocês entenderem que existe uma outra possibilidade, que é olhar o gráfico dessas funções. Porque o 5 é a mesma coisa que eu falar que y é igual a 5, é uma função constante no y igual a 5. E eu falei, olha, uma equação é uma intersecção entre duas funções. Então agora eu estou fazendo a intersecção entre essa função, módulo de 3x menos 4, com 5. E aí eu percebo que ele vai cruzar em dois pontos também. Então eu já consigo responder que esses dois pontos são soluções para essa inequação. Isso é para expandir um pouco os horizontes de vocês em relação à representação gráfica de funções e resolução de equações. Tá? Elas estão totalmente atreladas uma com a outra. Hoje vocês vão fazer 4 testes, 4 não, desculpa, hoje são 7 testes, 7 questões que vocês vão resolver. E elas são questões mais profundas sobre aquilo que a gente tem discutido, tá? Talvez vocês enfrentem um pouquinho mais de dificuldade, mas o importante é vocês saberem que é sempre o mesmo esquema de olho o que está dentro do módulo, vejo se aquilo é menor do que zero, o que acontece. Vejo se é maior do que zero, o que acontece. Então é sempre o mesmo processo, tá, pessoal? Talvez hoje vocês vão se deparar com algumas... Opa, tipo, não esperava isso aqui dessa questão, porque tem umas coisas mais minuciosas que vocês vão ter que observar nessas questões. Mas de qualquer jeito, tem a resolução depois de todas essas questões, então vocês podem assistir tranquilamente para aprofundar aí o conhecimento de vocês nesse assunto. E o nosso percurso qual é? A gente, terça-feira, vai ter uma aula em que eu vou dar questões extras para vocês, no mesmo estilo que eu fiz da última vez, então são aquelas questões que eu quase coloquei na atividade avaliativa, mas eu acabei não colocando. Então vocês vão poder olhar essas questões, fazer essas questões, e depois de fazer essas questões, a gente vai ter uma conferência para quem quiser tirar dúvidas, tá? E junto a isso vocês têm o roteiro para estudar. Isso é bem importante, tá, gente? É muito importante. Eu já disponibilizei o roteiro hoje, está lá no plano de aula. E é importante que para terça-feira vocês já deem uma olhada nesse roteiro, já comecem a estudar, porque assim vocês conseguem aproveitar melhor o tempo da terça-feira para tirar dúvidas. Tá? Porque se vocês só deixarem para estudar terça-feira, aí não vai dar tempo da gente tirar dúvidas, porque a gente vai ter aula de terça para isso, e aí vocês vão ter atividade avaliativa logo na quarta. Então comecem a adiantar esses estudos para na terça-feira a gente fazer uma boa aula e tirar bastante dúvida, tá bom? Basicamente é isso. Então, vão lá fazer essas questões, vocês têm 40 minutos que é tempo suficiente para isso, tá? E qualquer dúvida vocês mandam lá no fórum e a gente se encontra na conferência de novo na terça-feira que vem para fazer essa tirada de dúvidas gerais. Tá bom, pessoal? Bom trabalho para vocês, bons estudos, bom final de semana. E a gente se vê na terça. Tchau, obrigado, gente.